Olá, pessoal. Essa é a disciplina de Comunicação e Expressão no Trabalho e a aula é sobre técnicas de apresentação. Então, algumas considerações gerais. Para evitar esquecimento, geralmente a gente utiliza algum recurso audiovisual. A gente faz uma sequência ordenada que vai favorecer o entendimento do público, né? A gente usa geralmente um fundo claro, branco, com um texto preto, né, para haver bastante contraste, não cansar a vista. A gente utiliza um tamanho de letra compatível com o tamanho da sala, então geralmente tamanho 32, com fontes bem legíveis, como Arial e Times New Roman. E a gente tenta evitar frases muito longas, porque a gente não vai ficar lendo o slide, a gente vai demonstrar domínio do conteúdo, então poucas palavras, palavras-chave já são suficientes para guiar o nosso raciocínio e a nossa fala, tá bem? Então, um exemplo, né, de esquema geral. O primeiro slide é a apresentação dos dados do trabalho. Então, a instituição, o título do trabalho, o seu nome como autor, o nome do orientador, né, o seu curso e a data. E aí, alguns poucos slides para a introdução, 1, 2, né, 3 no máximo, com a revisão bibliográfica resumida, a importância do assunto, os objetivos ao final, né, são muito importantes. 1 ou 2 slides para a metodologia utilizada também. E aí, você vai usar vários slides para a parte mais importante do seu trabalho, que são os resultados e a discussão, bem? Se tiver muito gráfico, muita tabela, escolher os principais, os mais importantes, tá? Porque a pessoa que vai estar avaliando o seu trabalho, ela vai ter lido o seu trabalho escrito, ela vai estar, inclusive, com ele em mãos, né? Um slide para as conclusões, no máximo 2, né? E um slide para as referências bibliográficas, e aí elas podem estar numa letra bem menor também, já que a pessoa vai estar com o trabalho escrito em mãos, como já dito. Bom? E aí, geralmente, quais elementos vão ser avaliados pela banca, pelos avaliadores? Então, primeiro, como eu já falei, domínio, né, dos elementos textuais básicos. Então, você precisa conseguir explicar o que é o seu problema de pesquisa, os seus objetivos, né, de pesquisa, de repente a justificativa ou história de interesse pelo tema, mas como eu já disse, o principal são os objetivos e a metodologia, tem que estar muito bem explicada, tá? O passo a passo, né, do procedimento, de como você procedeu. Você precisa apresentar também os argumentos científicos, né, históricos, epidemiológicos, demográficos, etc., com bastante desenvoltura, tá? Não utilize subjetividade para abordar o tema, você precisa sempre ser objetivo, que é característico da linguagem científica, né? Então, uma forma concisa, precisa, tá? Uma certa criatividade para a apresentação do trabalho é interessante, porque prende a atenção do público, né? Mas toma cuidado para não utilizar muito efeito, por exemplo, né, do PowerPoint, para evitar uma poluição visual desnecessária e um cansaço, né, no público, ok? Uma adequação do tempo. Então, em média, a gente gasta 1 minuto e meio por slide para explicar, né, com calma, utilizando as palavras-chave, como eu já falei, não vai poluir muito o slide com muito texto, né? Então, por exemplo, para uma apresentação de 15 minutos, o ideal seria utilizar aproximadamente 10 slides, bem? E aí, claro que você vai treinar para medir esse tempo, né? É interessante ter uma desenvoltura para a apresentação do trabalho, então não apresentar excessos de trejeitos durante a apresentação. Eu sei que geralmente a gente fica nervoso, mas se você fica nervoso e fica com as mãos muito agitadas, não fica então com uma ponteira de laser para ela não ficar tremendo, né, na projeção. Não fica com o papel na mão que você vai provavelmente amassar o papel, né, vai demonstrar tremor também. Tenta não ficar batendo muito o pé, muito a mão, né, tenta não ficar andando de um lado para o outro de maneira excessiva, tá bom? Porque isso vai denotar, vai demonstrar o seu nervosismo, né? E aí, então, na hora da apresentação, na hora da defesa, manter uma postura adequada, sem expressar passividade demais, principalmente quando a banca estiver fazendo a arguição, né? Afinal de contas, você precisa defender o seu trabalho, mas também não seja agressivo quando você receber uma crítica. Considere todas as críticas justas, bem-vindas, né? Como algo que vai colaborar mesmo para a melhoria do trabalho, né? Sempre agradecendo, tendo uma postura adequada, né? Então, argumento para a defesa do projeto também, né? Novamente, apresentar os argumentos científicos atualizados, coerentes, por isso que a gente precisa se preparar para escrever bem o texto, tá bom? E por fim, queria falar um pouquinho para vocês sobre a habilidade social de falar em público. Que além do controle da ansiedade, que a gente faz como, né? Primeiro, controlar a respiração, porque quando a gente está muito ansioso, muito nervoso, a gente tem a hiperventilação, que é a respiração rápida. Então, como que a gente faz para controlar isso? Respirar mais lentamente, mais profundamente.
Inspirar pelo nariz, soltar pela boca, né? E trabalhar os pensamentos. Então, quando vierem aqueles pensamentos automáticos negativos, ai, vai me dar branco, ai, eu vou esquecer, ai, o avaliador vai me dar uma nota baixa, eu vou ser reprovado. Bloqueie esses pensamentos negativos, substitua-os por pensamentos positivos e funcionais. Vai dar tudo certo, eu me preparei, ninguém conhece o trabalho assim como eu, todas as críticas são bem-vindas, né? São colaborativas no sentido de evolução do trabalho, etc. Bom, então, além desse controle de ansiedade, essa habilidade envolve componentes cognitivos, metacognitivos e interpessoais. Então, vamos lá. Os componentes cognitivos vão se referir basicamente ao conhecimento das características da audiência. Então, geralmente, eu preciso conhecer a formação, a área de atuação daquele avaliador para eu me preparar para as perguntas, né? Ao domínio do conteúdo a ser transmitido, que é feito, além da escrita do trabalho, que é a gente que faz, então isso já nos traz muito conhecimento, muito domínio. Treino da apresentação também vai trazer esse domínio. E a preparação dos recursos da apresentação. Então, você vai preparar em PowerPoint ou em outro programa computacional, preferência teste, né? O lugar, o data show, o equipamento que você vai utilizar para apresentar. Bem? Componentes metacognitivos, então, são o automonitoramento ao longo da apresentação. Isso vem com treino, mas é possível, tá? Então, conforme você estiver falando, você também precisa monitorar como é que está a sua postura corporal, como é que está a velocidade da sua fala, como é que está o seu contato visual com a plateia, com o público, tá? Constantemente você precisa monitorar para se adequar em relação a vários domínios, várias características, né? Previsão de estratégias para lidar com possíveis reações dos ouvintes. Às vezes a gente percebe que a pessoa não está gostando do que a gente está falando, por exemplo. Essa percepção pode ser verdadeira ou não, mas de qualquer maneira, ela pode influenciar no nosso desempenho. Então, se isso estiver te prejudicando, não que você vai deixar de olhar para aquela pessoa, né, que está fazendo um não com a cabeça, por exemplo, mas olha para o topo da cabeça dela, olha mais para o horizonte, porque o ideal é olhar para todo mundo que estiver te assistindo, né? E os componentes interpessoais, então, vão incluir habilidades verbais de fazer e principalmente responder perguntas, com educação, sem agressividade e sem passividade, né? Com assertividade, que a gente fala, e é responder de maneira honesta, de maneira modesta, mas de maneira, né, verdadeira e firme, tá? Elogiar, resumir, parafrasear contribuições. O que é parafrasear? Repetir o que a pessoa acabou de falar. Ah, o senhor tem razão, ficaria muito interessante uma pesquisa com esse enfoque, com essa metodologia, pode ficar como sugestão de um novo estudo, né? Lidar com críticas e imprevistos que podem acontecer, né? Então, os imprevistos, a gente precisa ter jogo de cintura. Ah, acabou uma energia, né? Então, respirar, não deixar aquilo te abalar. Entrou uma pessoa no meio da apresentação, por exemplo, né? Então, se preparar psicologicamente para lidar, né, com essas questões que fogem do nosso controle. E as críticas, como eu falei, tentar incorporá-las, entendê-las como críticas justas, como críticas construtivas, hein? Uma das funções da banca é criticar, né? Ainda que justamente e construtivamente. Então, aceite bem isso, aprenda a lidar. Agradeça, fala que vai pensar sobre, que vai tentar incorporar no trabalho. Além disso, são importantes o tom de voz, nem muito baixo, nem muito alto, a velocidade da fala, idem, você não pode falar muito aceleradamente, como a gente costuma falar quando a gente está nervoso, porque isso vai impossibilitar ou pelo menos prejudicar o entendimento do público, mas também você não deve falar muito devagar, porque pode desconcentrar, né, seu público. Usar uma terminologia adequada, né? Não ficar utilizando chavões, repetições, uma mesma palavra várias vezes. Então, tipo, fica cansativa, né, a fala. O contato visual, como eu já falei, tentar manter com todos que estiverem assistindo, não só com os avaliadores. Gestos, postura, expressão facial, que sejam modeladas, que não fiquem sempre a mesma, para não criar também um cansaço, uma monotonia para quem está te assistindo. Bem? E, gente, é treino, tá? Falar bem em público é treino. Quanto mais vocês treinarem, maior a capacidade, a habilidade social de vocês conseguirem falar bem em público. Bem? Essas são as referências bibliográficas da nossa aula de hoje e muito obrigada pela atenção de vocês.